Dessa sessão, nobre senador Exalcir Lucas, senador Confúcio, que está aqui no plenário, Confúcio Moura de Rondônia, Exalcir aqui de Brasília, senador Jorge Cajuru, de Goiás, que deixou nesse momento a tribuna depois de um brilhante pronunciamento. Senhor presidente, eu me organizei para vir cada dia falar de um tema. Ontem, primeiro dia, falei de diversos pontos que agora pretendo aprofundar. Hoje, falarei um pouco, porque esse tema vai se desenrolar provavelmente todo esse ano, falarei sobre a Previdência. A reforma da Previdência sai governo, entra governo, e ela bate às portas do Congresso Nacional. Oficialmente, nada ainda foi apresentado, como colocou muito bem aqui o nobre e querido senador de Goiás, senador Jorge Cajuru. Porém, como disse também Vossa Excelência, nas redes sociais e na imprensa, esse tema está sendo levantado. E numa voz única. Eu quero fazer um apelo, carinhosamente, pelo que eu tenho pela própria imprensa. Importante ouvir as partes sobre esse problema, que é um problemão para o país. Nós somos 210 milhões de brasileiros. Quem não sonha em se aposentar, independente se tenha votado nesse ou aquele senador ou nesse ou aquele candidato a presidente, todos sonham em ter uma aposentadoria decente. Pois bem, olha, pelo que estamos percebendo, naquele material que chega às nossas mãos até o momento, é muito preocupante. Vou dar um exemplo. Uma regra de transição que não tem transição, que diz que a mulher, que hoje se aposenta com 55 anos de idade e 30 de contribuição, vai passar para 65. Então a senhora que está em casa agora deve estar assustada. Eu quero acreditar que não é verdade, não vai ser isso que eles vão apresentar. Né? Que a senhora vai ter que trabalhar mais 10 anos. Projetou a sua aposentadoria daqui a 1 ano, 2, da área pública, da área privada e do campo, porque é meio que universal. A mulher, que hoje é 5 anos a menos, tudo com 65. Quer 30 de contribuição, passa para 40. Homem é 35, passa para 40. Homem é 60, passa para 65. Eu diria com maior tranquilidade. Ninguém tem o direito de enganar ninguém. Tem que ser jogo franco, a verdade. Se for isso que está circulando, é a privatização da Previdência e ponto. Então digam pelo menos, olha, daqui para frente não vai ter mais Previdência Pública, o sistema que queremos adotar é uma poupança, somente isso. E ainda diz, é 10%, mas se eu quiser depositar 20%, não posso? Se é uma poupança, deixa eu depositar o que eu quiser. Como todos nós fizemos hoje, Previdência Pública é outra coisa. Por isso eu faço um apelo ao governo, no sentido de que diga para o Brasil que isso que está circulando é fake news. Eu quero acreditar que seja fake news, que não é verdade aquilo ali. Que não tem um brasileiro concordando. Eu duvido que essa proposta que está circulando, eu duvido que tem um único senador que vai vir aqui defender. Essa que está circulando. Que eu quero acreditar, mas temos como obrigação comentar a que está circulando. Eu espero que não seja a proposta do governo. Porque o que está circulando? Que a proposta de fundo é a seguinte: nós vamos ter no Brasil uma renda mínima. O senador Suplicy lá em São Paulo, nesse aspecto, deve estar contente. Só que ele queria a renda mínima, mas queria também manter a Previdência. O que caminha no Brasil é para ter uma renda mínima, essa é a proposta de fundo, e Previdência cada um pague como puder e vai então ter os dividendos, ou, se o tal de fundo de Previdência privado falir, adeus. Isso acontece seguidamente nos Estados Unidos. Olha o que eu estou dizendo, Estados Unidos. Nem vou falar aqui, país como o Chile, que a Previdência lá faliu porque adotaram o sistema de capitalização. Mas vou dar um exemplo prático.
senador Cajuru entrou nessa linha. O que é anunciado e alardeado que nessa nova previdência, sistema de capitalização, o empregador, que hoje paga 20% sobre a folha. Hoje, nós temos tributação sobre lucro, sobre faturamento, sobre PIS/PASEP, percentual das casas lotéricas. Temos contribuição toda vez que você vende e compra alguma coisa. Temos uma contribuição, fechando, né, de empregado e empregador. Vamos deixar o empregado fora. Enfim, essas contribuições que vêm via União e via o empregador é 75% da arrecadação da Previdência. Se você tirar 75% de uma Previdência que eles dizem que está falida, o que vai acontecer? Aí acabou. 25% não consegue nem pagar a expectativa do amanhã dos jovens, que não vai pagar. Não vai pagar, não tem como pagar. Eu quero mostrar a contradição, porque eu digo que nossa Previdência é viável naquela linha que Vossa Excelência falou. Vamos executar os grandes devedores, vamos combater a corrupção do dinheiro, que é roubado da Previdência, como, por exemplo, a apropriação indébita é roubo, é 30 bi por ano que desaparece. Vamos fazer com que aquela tal de DRU, que retirou desde que foi criada 1,5 trilhão, 1,5 trilhão, vamos aprofundar o debate para ver se é possível ou não que se mantenha essas contribuições todas que nós botamos na Constituinte. Eu entendo até que são um bolo, eu diria, de 9 contribuições. Eu entendo até que dá para ajustar, porque a Previdência é superavitária, mas não dessa forma. Mas aqui, vou ler aqui rapidamente. O que está na Constituição? Contribuição sobre o lucro, faturamento, jogos lotéricos, PIS/PASEP, contribuição sobre a folha de pagamento e toda vez que você compra ou vende alguma coisa. Isso dá mais ou menos 75% do que hoje é arrecadado. Uma das argumentações que eu vejo é que a reforma é um sistema falido, que o rombo é enorme. Aí eu levanto dados que aqui Vossa Excelência já levantou e outros que eu poderia, no longo do meu pronunciamento, ir dispondo, que é fruto da CPI.